Dízimo é válido para os dias de hoje? Tem dízimo no Novo Testamento? Bem-vindo ao quadro Tem na Bíblia. Fala, meus queridos, tudo bem com você? Olha, eu tô, muito cansado. Fiz 3 vídeos já e não deu certo. Editei, era para ter saído já uns 2 dias aí atrás. E eu tô com pouco tempo, esse tempo tá muito corrido para mim. E eu fiz 3 vídeos e eu vi que não englobou tudo, que não deu e sinceramente eu não vou conseguir seguir um roteiro certinho para esse vídeo aqui, porque eu não vou conseguir colocar todas as informações. Isso aqui dá uma pregação aí de 2 horas, entendeu? Para você entender desde o comecinho. Então vou tentar ser o mais básico possível para fazer esse vídeo hoje para você, tá legal? Então vamos lá. Tem gente que perguntou pra gente se dízimo, né? O que tá valendo, se dízimo tá valendo hoje. Quem nos perguntou, deixa eu ver aqui. A pergunta veio do Rafael Cancielo Neto. Ele pergunta assim: bom, fala, parabéns pelo vídeo. Essas curiosidades ajudam muito o conhecimento de nós cristãos. Obrigado. Aguardo novos vídeos. Sugestão de tema: dízimo. Um abraço. Então, pegando aí a sugestão do tema do nosso amigo e irmão Rafael Cancielo Neto, nós vamos então falar hoje sobre dízimo. Eu tenho aqui um script que está na minha frente, então me perdoe se você vê eu olhando para cá e não para a câmera, é porque eu estou tentando ler aqui mais ou menos um script aí. Bom, dar dízimo ou devolver dízimo, seja como você quiser colocar aí, é uma prática do Antigo Testamento. Sim, lá antes da lei, sabemos que Abraão ele deu o dízimo a Melquisedeque, né? O dízimo passou então a ser vigorado, uma exigência na lei de Moisés, em que todos os israelitas deveriam dar dízimos no tabernáculo. Dízimo, a palavra dízimo, ela já significa a 10ª parte ou uma 10ª parte, né? De todo o fruto do seu trabalho e de tudo que eles criavam. Então os israelitas davam dízimo no tabernáculo de todo o fruto do trabalho de tudo que eles criavam. O dízimo no Velho Testamento era a forma utilizada para prover as necessidades dos sacerdotes e levitas que faziam parte do sistema sacrificial. Mas hoje, no Novo Testamento, não vemos nenhuma ordem ou determinação, ou nem mesmo uma recomendação para que os cristãos entreguem dízimo. Mas o que vemos e aprendemos no Novo Testamento, então, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, nós vemos que aqui Deus se agrada de quem dá com alegria, e não por obrigação, medo de atrair para si alguma maldição, o devorador ou coisa assim. O cristão verdadeiro, ele contribui por amor, porque reconhece o que Deus tem feito e tem o desejo de ajudar a obra do Senhor, de fazer com que ela cresça e leve o evangelho a mais pessoas através do evangelismo e das ações sociais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. Isso aqui já é Novo Testamento, tá? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar, de acordo com sua renda. Então a gente vê nesse versículo essa ênfase, né? E num contexto geral falando de acordo com sua renda, muitas igrejas cristãs pegam esse versículo e incorporam aí os 10% do Antigo Testamento como um mínimo recomendado para o cristão ofertar. Mas hoje, no Novo Testamento, a Bíblia não fala dessa quantia de 10% ou dízimo. Porém, vejam que a coleta acontecia no Novo Testamento, que é a graça após a crucificação, a lei de Cristo. Mas cada um ofertava conforme sua renda. E isso, às vezes, significava dar mais do que 10%, pois era segundo o propósito no seu coração. Às vezes, menos. Cada um deve orar e pedir direção aí para Deus, para que Deus coloque no seu coração aquilo que você pode e aquilo que você deve ofertar a Ele.
Veja que os primeiros cristãos, eles davam mais do que 10%. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32 a 35, nós lemos o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Sabe, o que nós vemos aqui, e é isso que na verdade aperta no coração das pessoas, os apóstolos aqui eles distribuíam entre as pessoas da igreja que necessitavam, aquelas que tinham necessidade, as viúvas e tudo mais. Mas hoje em dia há muitas igrejas grandes, que se você for ver, eles investem R$1,34 em missões daquilo que entra, ou por cada cristão, R$1,34 para levar o evangelho. Missões e divulgação do evangelho na questão no âmbito de evangelismo, evangelizar. Por isso que muitos cristãos hoje têm o coração mais duro, porque eles não veem esse dinheiro investido naquilo que é a obra do Senhor. Constroem-se grandes templos lindos, magníficos, mas que ficam isolados ou ficam naquele local, não levam o evangelho para outras pessoas. Levar o evangelho não é levar uma placa de igreja. Quando você mantém um missionário num campo missionário longe, num local onde não traz para você nenhum retorno como igreja, como dízimo, oferta, isso é levar a palavra. Quando você leva um missionário lá para falar com os índios, e aqueles índios não vão vir na tua igreja, isso é levar a palavra. Porque muitas pessoas dizem que não, a gente faz o evangelismo ali próximo de onde nossa igreja está, porque há um intuito e a intenção é levar aquelas pessoas para aquela igreja, mas não levar para o reino. Nós devemos ter uma cabeça, uma mente de reino, levar para o reino. Por causa disso, muitas pessoas deixaram de ofertar na igreja. Então hoje, as igrejas estipularam 10% como um mínimo de oferta para conseguir manter-se abertas. Hoje, tem muitas igrejas boas, de pastores bons que eu conheço, pastores íntegros, que passam dificuldade para pagar o aluguel, e esses pastores não têm salário da igreja, eles trabalham por fora. É pecado ter salário da igreja? Não, não é pecado, até porque o pastor pode se dedicar 24 horas. Esse pastor que eu conheço mesmo que trabalha fora, ele muitas vezes 3 horas da manhã tem que acordar e socorrer alguém, tem que acordar e impedir uma separação de um casal, porque o casal brigou, e várias outras coisas, às vezes fazer velório e tal, e ele tem o trabalho dele. Então seria sim importante o pastor ter um salário da igreja para se dedicar 24 horas, assim como todos os outros apóstolos. O único ali que trabalhava fora e não tinha o salário da igreja era Paulo. Os demais tinham o sustento e tiravam seu sustento dali, porque a Bíblia também nos dá esse aparato, ok? Ela nos ampara nesse âmbito. E eu acho muito bom se a igreja tivesse condição, que cada uma tivesse condição de manter um pastor para que ele cuidasse da igreja em tempo integral. Então hoje nós vemos corações duros por causa disso, mas nós vemos que antigamente havia uma generosidade, por isso nada faltava e todos eram prósperos, mas nós entendemos que hoje a igreja adotou isso para um mínimo, uns 10%, porque se não tiver esse mínimo, nem isso as pessoas, os cristãos ofertam hoje. E aí todas as igrejas vão fechar as portas, principalmente as menores, de pessoas muito íntegras, pastores aí íntegros vão fechar as portas. Cuidado, querido, se você veio nesse vídeo simplesmente porque você não quer devolver o dízimo, eu quero dar uma oferta só, mas minha oferta vai ser 1% do que eu ganho. Tudo bem, se você tem isso no teu coração, quem sou eu para falar que você está errado? A Bíblia não vai te condenar quanto a isso, mas ela fala tem um versículo que diz o seguinte:
Em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe, nós sabemos bem quando a pessoa serve ao dinheiro, quando ela não tem intenção nenhuma em ajudar, em fazer nada na obra de Deus, em ajudar a evangelizar, em pagar um copo de água que toma na igreja, em pagar papel higiênico. Tem igreja que nós vamos, não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico e não tem dinheiro para colocar um copo descartável ali. Mas as pessoas querem, quando elas vão à igreja, elas querem o melhor, mas elas não querem ajudar a manter aquilo. Entenda que nós somos uma família. Então, se você tem no coração isso, entende que você faz parte de uma família e tem um coração voltado para o Senhor, você vai abençoar a obra e Deus vai te abençoar, porque olha o teu coração, olha o interesse do teu coração em abençoar a obra dele, em fazer com que a obra dele prospere e tenha condições de se manter. Hoje, as pessoas gastam R$300 numa churrascaria, mas elas não querem devolver ou dar. No meu caso, eu entendo como devolver, porque eu entendo que tudo que eu tenho é Deus que me deu, é Deus que me dá condições, é Deus que coloca na minha mão, e eu tenho amor, eu tenho prazer em devolver a Ele. Ou, no seu caso, se você quiser colocar como dar ao Senhor algo. Mas hoje as pessoas gastam R$300 em churrascaria e às vezes ela recebe 1.000 por mês, e aí na hora de devolver 100 parece que dói tanto. É um sofrimento. Então, querido, se é dessa forma, não faça, porque Deus não quer nada por obrigação. A igreja vai usar, a igreja onde você vai, ela vai usar para pagar uma água, uma luz, mas sabe, para você vai ser penoso, para você vai ser ruim. O seu coração ainda não está em Deus, o seu coração ainda está no dinheiro. Então, para você não vai ser bom. Se isso vai te trazer peso, não faça, porque Deus ama quem dá com alegria. O que é dar com alegria? É devolver e ficar feliz com aquilo que fez. Poxa, eu estou ajudando a manter um missionário, estou ajudando a manter essa igreja de porta aberta, eu estou conseguindo ajudar a minha família espiritual a manter esse lugar. Ah, meu dízimo é R$10, eu recebi R$100, R$10, amém, ou mais ou menos. Aí é Deus que vai colocar no teu coração, mas eu falo assim, a sua oferta, vamos colocar R$10, amém, querido, tá bom? Jesus menciona dízimo em Mateus 23, mas devemos entender que estava Jesus nesse momento cumprindo a lei, ele estava na época de lei. A graça começa a partir do momento que o véu do templo se rasgou, ali se dá início à dispensação da graça. Então nós vemos que a dispensação da graça começa na morte na cruz de Jesus. E Jesus antes, ele estava cumprindo a lei. Então ali ele estava falando da lei para os escribas e fariseus. Agora, um conselho para você, amado. Olhe para a igreja onde você vai, veja o que está acontecendo, saiba, procure saber, porque nem todas as pessoas têm uma índole ruim. Não podemos jogar todos os cristãos, todos os pastores, todos os bispos, apóstolos, ou seja lá qual título tenha na igreja onde você vai, no mesmo saco, no mesmo lugar. Tem gente ruim? Tem, como tem na medicina, como tem na polícia, como tem em tudo quanto é lugar da sociedade, como tem no catolicismo, como tem em tudo quanto é lugar. Já vi padre roubando também, e muitos, já vi padre cometendo pedofilia e tantas outras matérias que a gente vê por aí. Assim como pastores, como se dizem pastores, se dizem padres, e tem, em todo lugar tem pessoas ruins, mas não podemos generalizar. Que você tenha um coração voltado a abençoar a obra do Senhor, a ajudar que a obra continue aberta, para que o Evangelho, a palavra, continue sendo levada. Então a isso cabe você pegar a palavra, ler a palavra, entender o que a palavra diz e ver com a tua igreja, com o local onde você está indo, se aquilo está batendo, se aquilo está sendo feito. Poxa, a minha igreja é muito próspera, ela tem muito dinheiro, mas eu não vejo ela investindo na obra do Senhor. Então qual a obra do seu líder? Olha, quais são os missionários que são mantidos para levar o Evangelho? Onde é feita a divulgação do Evangelho? Quais são... É só as pessoas que trazem pessoas, mas aonde vai toda a oferta, todo o dízimo? Quais são as contas da igreja? Pode perguntar, tem o direito de perguntar.
Terminamos então aqui mais um vídeo, mais um quadro Tem na Bíblia. Você é muito bem-vindo sempre aqui. Não se esqueça de deixar seu like, seu joinha. Se ficou com alguma dúvida, manda aí, deixa aí no inbox. Também, inbox não, né? Aqui não é Facebook, não é? Deixa aí nos comentários do vídeo. E se você quiser mais algum tema, comenta aí qual tema você quer que eu fale aqui. A gente vai estar falando a respeito. Perdão pela demora desse vídeo, demorou um pouquinho mesmo, mas eu acabei fazendo da minha forma, do meu jeito, sem script aqui, porque senão eu acabo me prendendo nisso. Eu tava demorando para fazer tudo isso, gravei 3 vídeos, não gostei, não deu certo, acabei até pulando algumas coisas aqui, não ia ficar muito longo. Mas deixa aí no comentário, se você gostou também, deixa hashtag Tem na Bíblia, tá bom? Pra gente poder colocar, saber quem gostou, quem não gostou. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha. Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo Tem na Bíblia.